Beleza, pessoal? Então, Biologia B, aula de número 6. A gente está trabalhando ali o finalzinho da evolução, né? Já falamos de darwinismo, lamarckismo, neodarwinismo, mas nós temos um ponto importante aqui ainda que cai bastante no vestibular e também na federal, né? Pensando especialmente em federal, que é a parte de fatores evolutivos, a parte de especiação, que é o que a gente vai trabalhar agora aqui, tá? Então vamos lá. Já está gravando, deixa eu abrir o chat aqui para vocês. Muito bem. Quando a gente pensa em fatores evolutivos, nós temos 4 pontos importantes aqui. Nós temos a mutação, a deriva gênica ou deriva genética, a seleção natural e a migração. Bom, 3 desses fatores evolutivos são fáceis da gente entender. Tá? Porém, a deriva gênica ela é um pouquinho mais complexa e aí eu vou utilizar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender. O que seria a mutação? Vamos lá. Imagine que você tem aqui uma determinada população, que eu vou chamar de geração 1. Tá? Observe que nessa geração 1 você tem indivíduo azão, todo mundo aqui é verde, todo mundo é azão. Alguma coisa aconteceu ao longo do tempo, alguma mutação aconteceu que surgiu um cidadão aqui azinho. Eu estou representando por essa bolinha vermelha. Da onde surgiu o azinho? Mutação, gente. Em algum momento, o que era só azão, né, surge um alelo recessivo. E como que ele surgiu? Por mutação. Quem me disse essa mutação é boa ou ruim? Entendendo que mutação é um fator evolutivo, tá? E a mutação, você tem que ter em mente que ela aumenta a variabilidade genética. Por que ela aumenta? Inicialmente eu só tinha azão. Agora, gente, eu tenho azão e eu tenho azinho também. Não compartilhei, né? Calma aí. Boa. Verdade. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Aí, agora sim, né? Eu estava todo animado aqui, né? Mas eu tô aqui, ó, gente. Então, são 4 fatores evolutivos, tá? Mutação, deriva gênica, seleção natural e migração, tá? O que eu estava mostrando para vocês aqui é o seguinte. Observe que essa geração 1 só tem indivíduo azão. Alguma coisa aconteceu aqui ao longo do tempo que a população que só tinha indivíduo azão, agora tem o indivíduo azinho. Ou seja, aconteceu uma mutação. O que você tem que ter em mente é o seguinte: como que surgiu um alelo azinho a ponto de ter possibilidade de ter indivíduos recessivos? Surgiu por mutação. E a mutação, ela aumenta a variabilidade genética. Então, mutação aumenta ou diminui variabilidade? Aumenta. É visível que ela aumenta, né? E toda vez que acontece uma mutação, quem atua nessa mutação? A seleção natural, gente. Toda vez que acontece uma mutação, quem me diz se essa mutação é boa ou ruim é a seleção natural, galera. Vamos pegar a seleção natural agora aqui, ó. Essa população que tem indivíduos azão e tem indivíduo azinho. Ao longo do tempo, e aqui quando a gente fala ao longo do tempo, a gente está falando de milhões de anos, né? Ao longo do tempo, quando você tem indivíduo azinho, indivíduo azão, quem é o mais apto? A seleção natural me diz, nesse meu exemplo, que o mais apto é o verde, é o azão, né? É o azinho, né? Veja que tem um heterozigoto aqui também, azinho. E o azinho, ele desapareceu. Ele não se mostrou apto ao longo do tempo. Então, mutação é um fator evolutivo que aumenta a variabilidade genética, enquanto que a seleção natural, ela reduz a variabilidade genética. Cuidado, tá, gente? Tem aluno que acha que a seleção natural, ela aumenta a variabilidade genética. Falso. A seleção natural, ela funciona como um funil. Ela pegou aqui e desapareceu com o azinho. Né? Ó, daqui para cá, o azinho desapareceu.
Então, isso mostra que a seleção natural ela não aumenta a variabilidade, e sim ela reduz a variabilidade genética. Encontro muito em prova discursiva aluno escrevendo que a seleção natural aumenta a variabilidade. Falso. A seleção natural ela atua na variabilidade, diminuindo, né, essa variabilidade. Esses são dois fatores evolutivos. O terceiro fator evolutivo, que é fácil também de entender, é a migração. Migração, a própria palavra já diz, migrar, né? Você tem a emigração e tem a imigração. Imagine que você tem uma população, geração 1, e de repente, depois de muito tempo, você tem uma geração 2 que se mostra uma variabilidade diferente da inicial. O que aconteceu aqui, gente? Nesse caso, esses indivíduos diferentes, eles vieram por migração. Eles migraram para cá, né? Então, a migração também é um fator que mexe com a evolução. Por isso a gente diz que migração também é um fator evolutivo. E o último fator evolutivo que eu disse que é o mais complexo da gente entender é a deriva genética, ou deriva gênica. Aqui, galera, você não vai pensar em seleção natural. Ah, quem sobrevive é o mais apto. Não. Imagine que você tem aqui uma área em que tem indivíduos verdes e vermelhos. E acontece um incêndio do lado verde. Quem morreu? O verde. Quem sobreviveu? O vermelho. Eu posso afirmar que o vermelho é mais apto? Não. Foi sorte do vermelho estar numa região que não pegou fogo. Foi azar do verde estar na região que pegou fogo. Então, a deriva genética é algo que a gente consegue observar em populações pequenas. Por que tem que ser população pequena? Porque se acontecer um incêndio dentro de uma área muito grande, isso é irrelevante. Mas quando você tem uma área pequena, como essa daqui, em que desapareceu por completo os indivíduos verdes, minha gente, nós temos uma mudança genética considerável aqui. A partir de agora, só vai ter indivíduo recessivo. Todo mundo casa com recessivo, todos os filhos serão recessivos, todos os filhos serão com a mesma característica. E se for uma característica menos benéfica, não tem o que fazer. Foi uma questão de sorte e azar, né? Então, isso é deriva genética. Você vai pensar em deriva genética quando você pensar em tsunami, terremoto, né? A questão da deriva continental. O tsunami não vai matar o menos apto. O tsunami, onde ele acontece, quem está lá tem maior chance de morte. Mesmo se o camarada seja mais apto, né? Então, anotem e guardem essa informação. São 4 fatores evolutivos. Mutação, que aumenta a variabilidade genética. Seleção natural, que diminui a variabilidade genética. Migração, que, se eu pensar numa imigração ou emigração, né? A gente tem a entrada e saída, pode estar aumentando a variabilidade ou reduzindo. E a deriva gênica, ou deriva genética, que vai agir também diminuindo a variabilidade genética quando ela acontece em populações pequenas, porque ela pode eliminar por completo um determinado grupo genético. Mais algum exemplo aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho uma população de indivíduos, vamos dizer assim, bege, né? Ou marrom, e indivíduos verdes, né? Insetos marrons, insetos verdes. Numa população, você só tinha inseto marrom, na outra, só inseto verde. O que aconteceu? Em algum momento, o marrom pode migrar para lá. E aí você tem a probabilidade de ter um marronzinho lá também, né? Então, esse é um fator evolutivo. Um exemplo de deriva gênica agora. Imagine você caminhando e, de repente, você pisa em cima de alguns insetos. O que sobreviveu é o mais apto? Não. O que sobreviveu teve a sorte de não estar embaixo do teu pé na hora que você pisou. Então, isso é deriva gênica. Casualmente, mais insetos verdes são pisoteados, sobrando assim mais insetos castanhos. Deriva genética. Seleção natural. Os pássaros se alimentam de besouros verdes com mais frequência.
uma vez que o tronco das árvores, a cor verde se destaca, menos adaptados, né? Então, quem me diz quem é o mais adaptado? Depende. No tronco da árvore, quem fica mais camuflado? É o inseto verde ou é o inseto castanho? O inseto castanho fica mais camuflado. O verde fica mais visível. Então, é mais comum que o pássaro se alimente do inseto verde. Agora a gente vai falar de tipos de seleção natural. Gente, isso aqui é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo e cai quase todo ano na prova da Federal, seja na primeira fase, seja na discursiva. É um assunto que parece também como relevância aí na prova do Enem. Imagine que você tem aqui uma população original. Nessa população original, a frequência dos indivíduos, nós temos o camundongo de pelagem mais clara até o camundongo de pelagem mais escura e o camundongo de pelagem intermediária. Me parece que, analisando essa população imediatamente, o camundongo de cor intermediária, ele é o mais apto. Mas quando você analisa essa população daqui a algum tempo, sei lá, daqui milhões de anos, o que acontece? Se o camundongo de cor intermediária continuar sendo o mais apto, a gente diz que durante esse período, a seleção natural ela foi estabilizadora. Sei lá, 50 anos, 100 anos, 500 anos depois, essa população continua tendo o camundongo de cor intermediária. Então, essa seleção natural, ela é estabilizadora. Se depois de 50, de 100, de 500 anos, a gente analisar essa população e a gente vê que o camundongo agora mais adaptado não é o de pelagem intermediária, é o de pelagem mais escura, opa, ele direcionou para um dos extremos. Então, a gente diz que essa seleção natural ela é direcional, porque ela direcionou para um dos extremos. Mas, se depois de um tempo, o camundongo, que era o mais apto, ele deixa de ser o mais apto, para que os mais aptos agora sejam dos extremos, imediatamente, ao mesmo tempo, a gente diz que houve uma quebra completa de padrão. E o camundongo mais apto agora é tanto o de pele mais clara, de pelo mais claro, quanto o de pelo mais escuro. E o que era o mais apto, esse foi eliminado. Essa seleção natural, onde tem uma quebra por completo do padrão original, a gente diz que ela é disruptiva. O direcional quando é um dos extremos. Disruptiva quando são ambos os extremos. Tá? E estabilizadora quando ele mantém. Mas na natureza também existe, gente, a seleção sexual. Não é à toa que o pavão fica chamando a atenção, né? Lá das fêmeas. Porque ele quer mostrar que ele é o quê? Colorido. Que ele tem vigor físico. Que ele é bonito. Para que uma fêmea que está olhando ele se interesse, né? Isso, gente, envolve seleção sexual. A mesma coisa acontece com outros animais da natureza. Eles têm aqui, ó, estruturas que aparentam sedução. Né? Aqui, ó, estruturas que, quando são enchidas, aparentam sedução, aparentam vigor físico. Né? E aí, isso acaba fazendo com que esses machos sejam escolhidos. Aqui você tem o gafanhoto macho, ó. O gafanhoto macho, ele desfila com uma bolsa de esperma. Imagine uma fila de gafanhoto macho desfilando e a fêmea tentando escolher aquele que produz mais esperma. Isso é seleção sexual, gente. Né? Ele faz uma bolsinha de esperma e ele mostra para a fêmea. E aquele que consegue mostrar a bolsa maior, que mensagem que ele passa para a fêmea? Olha, o que eu tenho para te oferecer aqui é muito mais filhote do que o meu concorrente. Né? Então, isso envolve o que nós chamamos de seleção sexual, que envolve desde um canto, um coachar de um sapo, né? Presentes nupciais, como é o caso aqui do gafanhoto, coloração de advertência, de advertência no sentido de
sedução mesmo, né? Nesse caso aqui. Terminamos essa parte e agora a gente vai falar de especiação. Quando a gente fala de especiação, existem alguns temas aqui importantes que eu preciso que vocês dominem muito bem. Se alguma questão falar em princípio fundador, o que é um princípio fundador, Giovanni? Eu fiz um resuminho aqui para vocês, ó. O princípio fundador, ele é uma amostra pequena do patrimônio genético da população original. Então eu tenho aqui uma amostra pequena, uma amostra pequena, uma amostra pequena. Uma amostra muito pequena de todo o pool genético não terá a mesma proporção de genes da população original. Então, o princípio fundador é uma amostra pequena do patrimônio genético da população original. Só que, quando essa amostra ela é muito pequena, ela não consegue ser fiel à mesma proporção de genes da população original. Aqui a gente pode pensar em estatística, né? Quando o pessoal vai fazer aí campanha política, e eles têm lá o levantamento das pesquisas eleitorais, existe um número mágico, né? De pessoas que eles têm que entrevistar para poder ter relevância àquela pesquisa. Aqui é a mesma coisa, gente. Quanto de indivíduos eu preciso tirar de uma população original que consiga manter essa originalidade? Veja, o que chega mais perto é isso aqui, ó. Bolinhas azuis, bolinhas e quadrados, né? Bola azul e quadrado vermelho. O que chega mais perto é isso aqui. Então, isso aqui a gente chama de princípio fundador. É uma amostra pequena do patrimônio genético original de uma população. Isso daqui não entra como princípio fundador, isso aqui não entra como princípio fundador. Por quê? São amostras irrelevantes em relação ao que nós temos de população original, tá? Então, o princípio fundador é aquilo, a partir de uma amostra pequena, que mantenha características da população original, que possa dar origem a uma nova população e seja fiel a essa população original. A mesma coisa aqui, ó, só que no outro exemplo, né? Aqui você tem uma ave carregando rosas, né, ou flores aqui, de um lugar para o outro, de um jardim para o outro. Quando essa ave carrega, ela leva uma amostra de um jardim para o outro. Isso, gente, está associado ao princípio fundador, né? Ele trouxe uma amostra de uma determinada população para outra população. Temos o princípio fundador. Outra palavra importante é a questão do gargalo, efeito gargalo. Imagine que você tem uma população original representada por essa garrafa, em que nós temos bolinhas verdes e bolinhas vermelhas. Vamos supor, gente, que nós tivemos uma drástica redução populacional. Reduziu drasticamente a população. No momento que reduz drasticamente a população sobrevivente acaba tendo mais bolinha verde do que bolinha amarela. E a próxima geração, a próxima população, ela não vai ser fiel à população original. Então, o efeito gargalo, gente, é como se fosse essa situação aqui de gargalo de uma garrafa mesmo. Que bolinha que vai cair? Vai cair mais a verde ou vai cair mais a amarela? Não sei, né? É uma questão de efeito gargalo. Gargalo da garrafa. A população que sobrevive é aquela, né, que conseguiu resistir à passagem pelo gargalo. Mas ela não precisa necessariamente reproduzir exatamente o que a gente tinha observado na população original, tá? Subespécies ou raças. Subespécie ou raça, a gente está falando aqui de populações de uma espécie que diferem entre si em determinadas características. Por exemplo, quando você pensa no cachorro, tá? A Júlia mandou uma dúvida aqui. Qual a diferença entre efeito gargalo e deriva genética? Boa, Júlia, vamos lá. O efeito gargalo, ele está falando aqui de uma redução drástica na população, né, original. Eu consigo relacionar
o que gerou o efeito gargalo a partir de uma deriva genética. Então, veja, tem ligação? Tem. Tivemos aqui uma drástica redução populacional. O que levou a essa drástica redução populacional? Pode ter sido um tsunami, pode ter sido um terremoto. E quando eu falo de terremoto, tsunami, eu estou falando de deriva genética, tá? Então, esse sintoma, efeito gargalo, que vai modificar a população, ele pode ter como princípio, né? Aí, ou ele pode ter por trás desse efeito gargalo uma redução drástica por um motivo de deriva continental, tá? O que eu queria comentar com vocês aqui nesse slide é que pensou em raça ou subespécie, o melhor exemplo para nós é a questão de raças de cães, né? Todos os cães são da mesma raça, né? Então você tem aqui canes familiares, tá? Familiares. Canes familiares, gente, é o nome científico do cão doméstico. Todos esses cachorros que vocês estão vendo na tela, todos eles são canes familiares. Quer dizer que eles podem reproduzir? Podem. Tem a situação compatibilidade, né? Às vezes não são compatíveis. Mas se você pegar um espermatozoide de um determinado cachorro e de outro, ele é compatível. Mesmo que a nível corporal ele não seja compatível, né? Um seja muito grande, outro seja muito pequeno, tá? Então, nesse caso, a gente fala de raças, né? Dentro desse contexto raça, você entende como subespécie. Então, nome científico, quando ele tem mais um nome aqui, ele entra como subespécie ou raça. E a gente termina essa segunda parte dessa aula diferenciando dois tipos de especiação. Nós temos a especiação alopátrica e a simpátrica. Essas duas são as mais importantes. Mas vamos lá, vamos entender o que é especiação. Especiação é o resultado de acúmulo de diferenças genéticas entre populações isoladas. Resultado de acúmulo de diferenças genéticas entre populações isoladas. Vamos traduzir isso. Tem uma população A. Aconteceu aqui um acidente, uma barreira geográfica. Barreira. Sei lá, um rio, um vale, né? Separou essa população A em duas populações. Pode ser que essa população aqui tenha ficado mais numa região de mata, que essa aqui possa ter ficado mais numa região de deserto. Gente, quem está na mata vai ser selecionado em termos de adaptação de acordo com as características da mata. Quem está no deserto vai ser selecionado com as características de deserto, né, que são vantajosas para quem vive no deserto. Então, toda vez que surge uma mutação, quem me diz se aquela mutação é boa ou ruim? É a seleção natural. Pode acontecer, depois de um determinado tempo, que você coloque essas duas populações em contato e que elas tenham acumulado tanta diferença genética, mas tanta diferença genética, que agora elas sejam incompatíveis. Isso a gente chama, então, de especiação. Observe que a gente tem relato do Homo sapiens ter copulado com o homem de Neandertal. Ué, mas não são espécies diferentes? Sim. Mas a gente tem um momento ali, né, que existe essa possibilidade em que a especiação ainda não aconteceu por completo. Como que a gente sabe disso? 4% do genoma de europeu é de homem de Neandertal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Homo sapiens, em algum momento da história, copulou com o homem de Neandertal. O primeiro tipo de especiação é a especiação alopátrica. O que diz a especiação alopátrica? O radical alos significa outro, diferente. A especiação alopátrica, gente, ela começa sempre com isolamento geográfico. Isolamento
geográfico. Tá? Ou barreira geográfica, posso chamar assim também. Barreira geográfica. Uma vez que aconteceu a barreira geográfica aqui, que separou essas duas espécies, né? Esses dois grupos, perdão, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, né, eles podem acumular diversidades genéticas e esses indivíduos que eram de pelagem, né, ou de penas, a gente está falando de ave, né, de penas mais escura, de repente o que foi selecionado foi diferente, pena branca, e aqui embaixo, esse foi selecionado de uma pena castanha, e olha o formato do bico dele, é diferente do formato do bico do de cima. Mas eles eram, a princípio, a mesma espécie. Como que aconteceu essa especiação? Ah, os branquinhos se adaptaram muito bem lá na espécie A, enquanto os, né, castanhos, esses acabaram se adaptando na parte de baixo. Mas a especiação ela só acontece quando ocorre o isolamento reprodutivo, galera. Primeiro você tem isolamento geográfico, acúmulo de diversidade genética. Esse acúmulo de diversidade genética pode ser tão grande, mas tão grande, que leve ao isolamento reprodutivo. Tá? Aqui mais um exemplo. Ó. Ele tem aqui um vale, né? Veja que inicialmente todas as plantas eram verdinho, quartel aqui. E agora a gente tem um verde mais clarinho aqui. Nesse slide, é um slide, é uma imagem que aparece em questões de prova, tá, gente? De novo, o que é uma especiação alopátrica? Começa com barreira geográfica. Uma vez que separa a seleção natural, as mutações agem nessas duas populações de maneira, né, que depois de um tempo, a gente tem aí o quê? A gente tem espécies diferentes. Possibilidade de espécies diferentes. O segundo tipo de especiação é a especiação simpátrica. O radical sim do latim quer dizer juntos. Imagine que eu tenho aqui uma maçã vermelha e eu tenho aqui uma maçã verde. Gente, não sei porquê, mas algumas moscas preferem maçã vermelha. Eu também não sei te explicar porquê, mas algumas moscas preferem maçã verde. Que tipo de preferência existe aqui, né? É uma barreira geográfica que separou essas moscas? Se aqui eu tenho macho, aqui eu tenho uma fêmea. Se aqui eu tenho macho, aqui eu tenho uma fêmea. Você acha que é mais fácil esse macho aqui se reproduzir com essa fêmea aqui? Não, é mais fácil ele se reproduzir com a fêmea que está do lado dele. Então, ao longo do tempo, por uma questão de escolha, esses dois caras vão acumular mutações em relação a esses dois, que também vão acumular mutações. E aí pode chegar um tempo em que eles acumulem tantas mutações em que não seja mais compatível a reprodução. Então a gente tem aí o quê? Uma especiação simpátrica. Sim quer dizer juntos, no mesmo território, tá? Aqui, para a gente terminar essa segunda aula, veja que a especiação simpátrica ela aconteceu junto, ó, não tem barreira geográfica. De alguma forma, aconteceu mutação e esse pinheiro conseguiu se adaptar aqui, né? No meio do pinheiro verde. Então, aí a gente tem os dois tipos principais de especiação, alopátrica e simpátrica, tá? Vou parar a segunda aula aqui para que a gente possa fazer um intervalinho também aí de uns 5 minutinhos, né? E aí a gente volta para a biologia C, tá? 5 minutos, gente, daqui a pouco eu volto.